Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar sobre algumas características que, apesar de seguir em partes a herança determinada pelas primeira e segunda lei de Mendel, elas ainda sofrem algumas alterações em relação às proporções finais de seus cruzamentos. Então, são as alterações das proporções mendelianas. Eu vou trabalhar basicamente 4 dessas proporções, 4 dessas alterações das proporções mendelianas. Então, sente, puxa a cadeira, preste bastante atenção, porque é simples, mas é complexo. Começando, primeiramente, pelos genes letais, que vou discorrer um pouquinho mais à frente. São genes que, em geral, levam os indivíduos portadores à morte. Temos também o que é chamado de alelos múltiplos, ou seja, vários alelos para uma mesma característica. Temos a dominância incompleta, que é quando, apesar de um gene ser denominado como dominante, ele não vai ter seu fator dominante sobrepondo o demais, próximo gene. Então, existe um fator intermediário. E a codominância. Então, a codominância ela é representada basicamente por ter dois genes atuando conjuntamente, sendo dominantes ao mesmo tempo. Primeiramente, vamos ver um pouco sobre a dominância incompleta, certo? A dominância incompleta, ela é caracterizada, como eu já falei, pelo surgimento de uma característica intermediária, ou seja, um fenótipo. Então, o fenótipo intermediário ele surge após o cruzamento de indivíduos que possuem essa característica. O exemplo que eu vou trabalhar será semelhante àquele trabalhado por Mendel. Flores vermelhas com o genótipo Vzão e flores brancas com o genótipo Vzinho. O cruzamento do duplo homozigoto, ou seja, o homozigoto dominante e o homozigoto recessivo, flores brancas e flores vermelhas. Vocês sabem como é feito o cruzamento, né? Quadrinho de Punnett, bem bonitinho, Vzão, Vzinho e assim por diante. Certo. Eles fizeram esse cruzamento e observaram um padrão de herança bem diferente daquelas aprendidas e estudadas pela primeira e segunda lei de Mendel. O que foi que eles viram? Que as flores brancas, que são do genótipo recessivo, e as flores vermelhas, que são do genótipo dominante, quando cruzadas, elas davam uma proporção diferente daquela esperada pela primeira lei de Mendel. Pela primeira lei de Mendel seria basicamente o quê? Flores vermelhas dominantes, flores brancas recessivas seriam todas vermelhas. Porém, houve uma diferença quando ocorreu esse tipo de cruzamento. Observou-se que, como resultado, todas as flores, elas eram heterozigotas, como vocês já sabem, porém elas não eram vermelhas, e sim rosa. Então, toda a herança gerada a partir desse cruzamento deu rosa, que foi um fator bem curioso. Então, eles disseram, mas por que tudo isso deu rosa? Se nós temos o fator dominante sendo flores vermelhas e o fator recessivo sendo flores brancas. Então, partiram para um segundo cruzamento para tentar entender o que é que estava acontecendo. Então, o segundo cruzamento, vocês já sabem, que é feito com a geração parental, ou seja, pegaram dessas flores rosa, 2 flores, ambas heterozigotas, né, Vzão, Vzinho, fizeram o cruzamento. Vzão, Vzinho, todo o cruzamento bem bonitinho do quadro de Punnett, que vocês já sabem, de cor e salteado como é que faz. Fizeram o cruzamento, certo. Então, chegaram com o seguinte resultado. 25% das flores eram vermelhas, que é uma característica determinada, essa porcentagem seria das que seriam recessivas. Mas aí, vamos continuar. 25% era branca, então já tem uma mudança naquele resultado esperado. E 50%, ou seja, metade, eram rosa.
que essa metade justamente seriam as heterozigotas. Então, percebeu-se que surgiu, nesse cruzamento, nessa característica, surgiu o que era chamado de um fenótipo intermediário, que seria basicamente a mistura do branco e o vermelho e uma cor que não era nem branco nem vermelho, mas que ficava entre os dois. Então, foi assim que foi determinado o que é chamado de dominância incompleta. O gene dominante ele não vai conseguir colocar sua característica por cima da outra. Na codominância, nós temos o que é chamado de expressão de dois alelos simultâneos. Então, em geral, esses dois alelos são dominantes e eles vão expressar sua característica ao mesmo tempo. Então, diferente da dominância incompleta, que surge um terceiro fenótipo, a codominância, ambos os dominantes vão atuar. E o exemplo vai ser o mesmo exemplo utilizado para explicar os alelos múltiplos, que é o exemplo do sistema ABO. E nos alelos múltiplos, já aproveitando e explicando, quando uma herança ela é determinada por mais de um alelo. Então, tem mais de um alelo que representa aquela característica. Então, aquela característica, como do tipo sanguíneo, ela vai ter várias possibilidades, não vai ter uma única possibilidade ou duas, né? Como vocês já estão acostumados, ser duas possibilidades. Por exemplo, das ervilhas, que vocês sabem, ou ela é amarela ou é verde. Aqui não, nós temos sistema sanguíneo, nós temos 4 tipos sanguíneos diferentes: o A, o B, o AB e o O, certo? Então, o tipo sanguíneo ele tem essa diferenciação. Na codominância, o exemplo de genes dominantes seria o AB, genes codominantes. Então, ambos eles vão atuar juntos. Mas para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho sobre o sistema BO. O sistema BO, sistema de tipagem sanguínea, que vocês já sabem, ele é caracterizado por alelos, que são de 3 tipos: I de A, I de B e I. Lembrando, I é o nome do alelo e ele vai ter 2 alelos dominantes. Então, o I de A, ele é o que vai gerar o A, o I de B, o B e o Izinho, O. Só que o I de A, o A vai ser considerado seu tipo sanguíneo A quando ele tiver ou em homozigoto dominante, ou seja, I de A, I de A, I de A, Izinho, vai ser A. O B também da mesma forma, I de B ou I de B, Izinho, vai ser o B. Já o AB, vocês já sabem, como ambos são dominantes, tem que estar os dois juntos. Então, I de A e I de B, vai dar o AB. E o O, que ele é recessivo, obviamente, para ele surgir, ele vai ter que estar os dois Izinhos juntos. Então, Izinho, Izinho, O. E os tipos sanguíneos possíveis, vocês já sabem. A, B, AB e O. Então, esses são os quatro tipos sanguíneos possíveis. Lembrando, tipo sanguíneo considerado doador universal, o O. Tipo sanguíneo considerado receptor universal, AB. Mas por quê? Como é que isso é determinado? Vou explicar também. Cada células sanguíneas, elas vão ter características próprias. Essas características, elas são determinadas justamente por essa escala genética. Então, se pegarmos, por exemplo, o tipo sanguíneo A, vocês vão ter 2 características que são encontradas nesse tipo sanguíneo. Uma nas hemácias, que vocês sabem que são aquelas células redondinhas, lindas, maravilhosas, que carregam o nosso oxigênio. Então, na superfície das hemácias, elas têm uma proteína. Essa proteína é encontrada determinando a característica do tipo sanguíneo. Por exemplo, no tipo sanguíneo A, vai ter a proteína de superfície A nas hemácias. No tipo sanguíneo B, proteína de superfície B. A B vai ter as 2 proteínas e o O não vai ter nenhuma, certo? Mas aí vai ter a segunda característica, que é o anticorpo. O tipo sanguíneo A vai ter um anticorpo chamado anti-B. Então, se um tipo sanguíneo sangue for misturado A e B, uma pessoa com tipo sanguíneo A receber esse tipo sanguíneo B, vai haver uma coagulação, porque vai ter uma reação imunológica. E da mesma forma, o tipo B, ele tem anticorpos anti-A. O AB, por ele ter as 2 proteínas de superfície na hemácia, ele não possui nenhum anticorpo. E o O, como não tem proteínas de superfície na hemácia, ele vai possuir
os dois. Então, ele vai possuir os dois tipos de anticorpo, tanto anti-A como anti-B. O AB não possui, porém possui as duas proteínas na superfície, certo? Continuando. Agora, vamos ver um pouco sobre os genes letais. Os genes letais, como eu falei, são aqueles genes responsáveis por induzir a morte. Então, é a herança que vai levar indivíduos à morte. O exemplo que eu trouxe para explicar é um exemplo bem clássico, que são dos coloração de ratos. Temos dois genes, o Azão que determina a característica de amarelo e o Azinho que determina a característica de agute, que seria basicamente aquela coloração mesclada, morisco que a gente chama, né, selvagem. O que acontece? Se eu pegar indivíduos heterozigotos para essa característica, ou seja, eles são amarelos, Azão, Azinho, e fizer o cruzamento entre eles, eu vou obter o seguinte resultado. Então, um quadro de Punnett bem bonitinho, que vocês já sabem, Azão, Azinho, Azão, Azinho, certo? Eu vou ter Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Normal, coisa que vocês já sabem. 25% do resultado vai gerar morte. E ele vai morrer por quê? Porque ele é Azão, Azão, ou seja, ele é homozigoto dominante, no caso dessa característica, certo? 50% do resultado eles vão ser amarelos, certo? E, que é o heterozigoto, o Azão, Azinho. E 25% do resultado serão o agute, coloração selvagem. Então, veja que a mudança na proporção é que parte desses indivíduos eles morrem, e isso é ocasionado justamente por essa característica, o gene letal. Aqui, o exemplo que eu trouxe é um gene letal, encontrado em ratos, que vai ser dominante. Então, o indivíduo que carrega os dois genes dominantes, ele vai ser conduzido à morte. Nesse caso, existem outras características que são de genes letais, mas que não são dominantes, elas são recessivas. Então, ela tem um padrão de dominância, um padrão de herança diferente desse aqui, certo? Então, lembrem-se, esse aqui são 4 pontos que vão envolver a herança mendeliana, porém, ela vai alterar as proporções. Então, segue da mesma forma a primeira e segunda lei de Mendel, porém, há uma alteração nas proporções. As proporções, elas mudam por quê? Porque nós temos diferentes interações entre esses genes. No caso da dominância, vocês viram que tem o gene ele não é necessariamente dominante, ele vai surgir um caráter intermediário. A codominância vai ter 2 genes dominantes. Os alelos múltiplos são vários alelos para uma única característica. Os genes letais, um gene que vai induzir um grupo de indivíduos à morte, certo? Então, são características que vocês sabem, são estudadas até hoje, podem sofrer modificações e veremos ainda algumas outras mais diferentes dessa, certo? Espero que tenham gostado da aula. Estudem, acompanhem, tirem dúvidas e lembrem-se, genética não é fácil, mas não é impossível, certo? Beijos!